Olá pessoal, muito obrigado por terem vindo, vocês que estão aqui, né? São muitas as pessoas que estão aqui, claro, e obrigado aos que vão assistir isso também depois. Nós basicamente, como vocês vão ver pelo título, falaremos da introdução ao romance católico, sobretudo começando pelo livro The Moviegoer, do Walker Percy. Depois eu vou falar dele, eu vou começar pelo enredo, eu já vou explicar o motivo pelo qual eu vou começar pelo enredo desse romance e depois a gente vai ver alguns princípios gerais, não é? Acerca da literatura católica, em especial do romance católico. Então eu dividi essa apresentação basicamente em três partes, conforme o roteiro que vocês vão ver depois. A apresentação do enredo, eu quero que vocês conheçam primeiro o enredo, conheçam o personagem principal, que é o narrador. Aí eu já vou advertir que haverá spoilers e ao mesmo tempo uma série de lacunas. Qual é o meu objetivo? Que vocês fiquem curiosos para ler esse romance, certo? Essa que é a ideia. Pode fazer pergunta? Claro, com certeza. Livre para perguntas a qualquer hora. Acho até que fica mais fácil para mim. Depois de comentar o enredo, eu apresentarei o Walker Percy. Só vou dizer por enquanto, um autor do sul dos Estados Unidos, importante nessa tradição literária do sul dos Estados Unidos, né, seguindo Faulkner nessa tradição do pós-guerra, e também um autor católico bastante importante. Alguns apontamentos biográficos vão ser feitos porque eles também têm uma relação, como a gente vai ver depois em alguns ensaios do Walker Percy, e eles vão ter certo peso sobre a obra dele e sobre essa perspectiva católica que a gente quer extrair. Eu não estou falando muito disso agora, porque normalmente nos livros, nos ensaios, às vezes nos comentários, as pessoas já começam com um conceito de literatura católica e muitas vezes os autores tentam escapar um pouco disso porque é aquela coisa moralista normalmente ou edificante, não é? Que é para ser edificante, que acaba sendo obra de arte ruim. E se é ruim como obra de arte, vai ser ruim como obra de arte católica, certo? Então vamos começar aqui no ponto 2 do roteiro falando sobre o romance The Moviegoer. Ele foi publicado pelo Walker Percy, é o seu primeiro romance, em 1961 ele rendeu o prêmio US National Book Award, que permitiu com que ele seguisse escrevendo. Ele seguiu por toda a vida a carreira de escritor e, como a gente vai ver, ele tinha se formado em medicina, né? Esse prêmio foi bastante importante para ele, de modo que ele já teve um reconhecimento imediato do grande público, já sendo um romancista católico. Esta é uma informação importante que a gente precisa guardar. Bem, a narrativa é contada em primeira pessoa pelo personagem principal, Jack Bollinger, cujo apelido era Binks. Ele completa 30 anos ao longo da narrativa, tem um trabalho em que ganha bastante dinheiro, mora em New Orleans e tem relações esporádicas com as suas secretárias. Basicamente, ele é um homem que, para os parâmetros da época, parece que ele triunfou, para aqueles parâmetros que eles tinham, não é? Parece que ele conseguiu realizar aquilo que todo mundo queria realizar e relativamente cedo na vida. Então, Parâmetro financeiro? Exatamente, parâmetro financeiro de vida. Ele era um sujeito tranquilo, tinha uma boa casa, ganhava uma quantidade boa de dinheiro sem precisar se matar de trabalhar e saía com as secretárias dele, que era o que ele queria. Na época. Bem, o Binks, ele conta que tem um hábito peculiar, o de ir ao cinema e ver uma porção de filmes. Ainda que haja poucas cenas em que ele esteja mesmo no cinema ao longo da narrativa, e é por isso que é The Moviegoer, basicamente o sujeito que vai aos filmes, ou como eu adaptei aqui, eu preferi não traduzir, mas eu adaptei como espectador. Porque qual que é a importância disso? O que ele faz vendo esses filmes? Ele está procurando um fundamento ali. Ele está assistindo aos filmes do mesmo jeito que quando ele sai, ele assiste à vida. E o que a gente vê ao longo da narrativa, na verdade, ele assistindo à vida e as pessoas que estão ao redor dele. Isso é bastante importante também. Ele é um personagem um pouco existencialista, mas com algumas diferenças para os outros personagens existencialistas. O Walker Percy foi considerado um autor um pouco existencialista também, não é? Mas o Binks, então, ele é esse espectador permanente. Ele sente que ele está fora da vida, ou seja, que ele vê aquilo, parece que está todo mundo participando, vivendo, se realizando, e ele está como que fora. Ele está só olhando as coisas acontecerem, mas ele está olhando com atenção. Isso é importante. Como eu disse aqui no 2.4, eu coloquei, ele é um espectador, um moviegoer da vida. Ele olha ao redor, tenta fazer e até consegue as mesmas coisas que as outras pessoas fazem, mas ele consegue exteriormente. Por isso que eu mencionei o trabalho,
as relações que ele tinha esporádicas, a boa casa em que ele vivia, essa relativa tranquilidade na juventude dele. Ou seja, exteriormente ele já conquistou os triunfos da época. Aquilo que lhe foi apresentado como triunfo ou como possibilidade de triunfo, não é? Mas parece que ele não entra na própria vida, ele não a agarra. Ele fica olhando e se sente estranho, como que alheio àquilo ali. Isso faz a gente lembrar bastante dos existencialistas da década de 60 também, imediatamente anteriores, e não é por acaso, porque o Walker Percy os conheceu e o Walker Percy passou por isso. E o Walker Percy viu algo de fundamental ali nessa inquietude existencial deles, mas ele viu como uma possibilidade de abertura. Eis a diferença, importante para nós. O personagem parece uma espécie de existencialista típico dos anos 60 e um pouco do nosso tempo também, né? Que observa as coisas atentamente para concluir que não as entende. Ele não entende o que está acontecendo. Mas tem uma diferença importante que está no 2.6. Ele não despreza a realidade, como a gente poderia encontrar em alguns personagens do Camus, do Sartre, do próprio Dostoiévski, que veio antes. Eu estou pensando no Stavrogin dos Demônios, outro autor, Dostoiévski, que exerceu uma profunda influência sobre o Walker Percy. Eles desprezavam a realidade. Esse personagem não. Ele estava tentando entendê-la de algum modo, mas só se sentia completamente fora dela. E como é que o Walker Percy mostra isso, literariamente falando? A obra é narrada em primeira pessoa, como eu disse, tem um princípio ali de fluxo de consciência, mas é um fluxo de consciência sempre ordenado. O que, claro, não é por acaso, porque a gente nunca vai encontrar numa obra dessa algo que seja por acaso, né? Só um experimento do autor. A necessidade desse fluxo de consciência relativamente mitigado é mostrar justamente que os pensamentos constantes do Binks, contados por ele mesmo, estão sempre associados à realidade. Estão sempre associados às pessoas que ele vê, com quem ele conversa, às paisagens que ele vê, à casa dele, aos programas de TV que ele assiste. Ele está dentro ali daquela realidade concreta dele, mesmo que ele não a aprove. Ele de algum modo está inserido nela. E aí ele vai comentando, me acontece algo hoje, eu vou comentando. Eu vejo alguma paisagem, eu vou comentando. Eu associo os meus sentimentos ali de tristeza, a malaise, que o Walker Percy fala, no carro, por exemplo, quando ele voltava com as secretárias depois de passar alguns dias, numa tarde bem melancólica, o cair do sol melancólico, aquela sensação de vazio. Ou seja, só que o Walker Percy não teoriza, ele mostra. Essa é a diferença da obra de arte. Ele mostra. Depois a gente vai entrar, eu estou me empolgando porque eu já quero falar dessa parte de uma vez, não é? Mas a gente vai entrar nisso depois, eu não posso escapar do enredo, porque senão a gente vai acabar perdendo isso, ou pelo menos eu vou perder o meu objetivo, não é? Eu vou cair nos erros que eu mesmo estou apontando. É interessante que ele critica, aqui no 2.7, ele critica a cotidianidade. Ele observa atentamente, ele a critica. Ele diz que as pessoas que ele vê, elas não são ruins necessariamente, mas ele percebe, e ele percebe a cotidianidade com muita atenção, guardem isso, ele percebe que elas estão como que num ritmo monótono ali, numa espécie de marasmo constante naquela cotidianidade. A repetição monótona de tudo é o que ele critica. Binks está numa busca, ele não sabe muito bem pelo quê. Uma busca que concomitantemente lhe abre os olhos e lhe ata as mãos. Ele olha, por isso que ele é um moviegoer, o espectador. Ele olha para tudo com uma tremenda atenção, mas ele não faz nada. Ele não faz, apesar de olhar. E as outras pessoas parecem para ele que é o contrário, que todo mundo sabe o que faz, está todo mundo bem encaixado aqui, apesar de algum outro problema, não é? Mas eles sabem o que fazer quase que instintivamente. Ele tem que se perguntar pelas menores coisas, ele tem que observar as menores coisas com uma certa atenção, se sentindo deslocado, esquisito, e é por isso que ele está numa busca. Ele tentou primeiro nos livros, ele chegou a trabalhar num laboratório, fazendo pesquisa científica, o pai dele tinha sido médico, e já a gente vai ver um pouco do pai dele também, é uma figura importante aí. E depois a figura do pai do Walker Percy também, que é importante. Mas ele trabalhou no laboratório, o que ele fazia no meio do trabalho? Ele largava, ia para fora do laboratório e começava a olhar o céu. Aquilo era mais interessante para ele. Lhe chamava mais atenção. Ele não sabia bem por quê. Aí depois ele começou a ler filosofia, começou a ler um monte de coisa assim, desordenadamente, e ele viu que a coisa também não era ali. Então o que ele fez? Ele começou a olhar para as pessoas, ele começou a olhar para aquela realidade em torno dele.
Eu estou buscando alguma coisa, eu estou nessa perpétua busca, perpétua não, palavra incorreta, nessa permanente busca, para ele, já tinha durado muito tempo, que ele foi descobrindo o caminho que ele tinha que trilhar, e durante a maior parte do livro parece que ele não chegou a lugar algum, até o fim. O fim nos dá um sentido melhor. Aqui eu tenho duas citações dele. Em 2.7.1, diz o Binks: a busca é o que qualquer um faria se não estivesse imerso na própria cotidianidade. E percebam um contraste aqui interessante, não é? Se a gente pensar nos santos, se a gente pensar sobretudo em São José Maria, por exemplo, São José Maria Escrivá, a necessidade do cotidiano, do ordinário, a santificação daquilo que é ordinário, não é? O que a igreja sempre nos ensina é que a importância do ordinário, a importância dessa monotonia, que em parte ela nos santifica, é isso que a gente escuta. E o que a gente vê aqui? Parece que é o contrário, não? Parece que é o contrário, parece que é justamente a cotidianidade que faz com que o sujeito se afunde, na expressão do Binks. E tem um paradoxo, que a gente já vai ver qual é. É a cotidianidade que faz com que as pessoas se movam rápido, todo mundo ali em torno dele está se movendo rápido, fazendo as coisas. Ele também está fazendo as coisas, mas ele se sente parado. Ele diz: não, nesse marasmo eu não quero entrar. Mas Binks, diferentemente dos personagens existencialistas, não é um desesperado. Por quê? Em 2.7.2 ele diz: ter consciência da possibilidade da busca é estar em algo, enquanto que não estar em algo é se desesperar. Ele ainda espera alguma coisa. Essa semana, enquanto eu preparava esta apresentação, eu lembrei de uma citação de outro personagem literário, do padre Leonardo Castellani. O personagem é um sacerdote também, Luís Numuncurá, no romance Summa Resta Dulcinea. E esse padre diz o seguinte: olha, o desespero é a enfermidade, mas o desespero também é o remédio. Qual que é o desespero do Binks? Lembra que eu falei, eu repeti isso com uma certa ênfase, ele conseguiu as coisas que as pessoas do tempo dele conseguiam, e ele ainda estava vazio. Ele conseguiu as coisas que as pessoas projetavam, ainda que inconscientemente, uma ideia de felicidade ou de realização nelas. Mas para ele essas coisas eram vazias. Para ele essas coisas estavam associadas à cotidianidade. Então, como ele estava nessa busca, vejam, ele como que se sentiu, ou se percebeu, melhor dizendo, como que ultrapassando aqueles objetivos ali. Não, eu já os conquistei e eles não são nada. Ou seja, parece que o Binks tem sede de alguma coisa, não é? Parece que ele tem sede. O que o Walker Percy diz num dos ensaios? Isso aqui eu vou ter que antecipar. Que uma época como a nossa, ela é ainda mais propícia para a evangelização. Ele está falando da época dele, não é? Por quê? Porque numa época como a nossa, as pessoas já experimentaram todas essas falsas promessas, elas são cansadas, elas estão com raiva, elas estão vazias. Ou seja, elas estão como um peregrino no deserto. Vejam a figura do Binks. Por que eu só estou falando dele aqui o tempo todo? Porque ele é que narra o romance em primeira pessoa e ele é como que isolado em relação aos demais, ainda que ele tenha relação com eles. E algumas relações até próximas, como a gente vai ver. Mas ele é um pouco diferente. Né? Por quê? Porque ele percebe isso. Ele é uma espécie de peregrino urbano. Né? Ou ermitão urbano. Ainda que convivendo com as outras pessoas e ainda que tendo relações fisicamente íntimas com as secretárias dele. Não tem a intimidade verdadeira com elas. Então ele está vazio, seco. Né? Mas não desesperado. Ele só sabe que ele não pode confiar naqueles sinais que tem em volta dele. Essa é uma situação de desespero. Mas do desespero que é remédio. Né? Percebam o vínculo com o existencialismo aqui. E percebam a radical diferença desse tipo de existencialismo. Né? Se é que a gente pode chamá-lo de existencialismo, eu tenho um problema em chamar isso aqui de existencialismo, porque me parece que esse tipo de tema é uma constante na literatura católica. Eu estou usando essa expressão porque o Walker Percy já é associado ao existencialismo. E porque as pessoas talvez vendo isso aqui já tenham lido Camus, Sartre, esse pessoal todo, às vezes o Herman Melville, que o Camus considera um precursor do existencialismo, né, em Moby Dick. E talvez elas pensem, bom, parece que tem a ver. É, tem a ver mesmo. Tem a ver mesmo. Só que tem outra coisa aí. Tem um salto que não tem nesses outros autores, que é o que a gente vai ver aos poucos.
E aqui tem uma contradição interessante que eu já meio que dei uma indireta antes para vocês no Binks. Apesar de falar mal do cotidiano, ele o observa com uma atenção muito maior do que a prestada pelas pessoas ao seu redor. Ou seja, o cotidiano é horrível, o cotidiano é essa espécie de prisão, e no entanto ele está olhando detalhadamente porque as pessoas fazem para alguém que está passando na rua, por um carro, um ator famoso que ele encontrou em New Orleans, e as pessoas se aproximando dele para tirar foto, e um casal jovem, né, a namorada ficou encantada com o sujeito, e o outro cara, e a namorada, a esposa, né, eles estavam recém-casados, ficou encantada com o ator, e aí o cara ficou com ciúmes, aí ele já percebeu um princípio de que aquela coisa poderia não dar certo só por alguns gestos e pequenas palavras deles. Perceba que o Binks ele tem uma sensibilidade profunda, ele é realmente um investigador, um pesquisador, né? Como que ele diz que essa cotidianidade que ele olha com tanta atenção é ruim? É ruim para ele. Não parece um paradoxo interessante para vocês? Não parece que ele está tentando ver alguma coisa que está por trás daquilo ali? Não é? É interessante, né? É um pouco sufocante para ele, né? Oi? É um pouco sufocante para ele. É sufocante porque ele está nesse estado o tempo inteiro, ele está pensando nisso o tempo inteiro. Ele alugava, a casa em que ele morava era alugada de uma senhora, e ele sentava com essa senhora, os dois iam ver televisão, aqueles game shows de perguntas e respostas, e os dois sentavam e começavam a comentar os game shows de perguntas e respostas. O livro, outro detalhe impressionante, o livro é muito engraçado. Walker Percy é muito engraçado. Ele tem um senso de humor incrível. Por quê? Porque, como disse o Chesterton, a gente só pode fazer piada com coisa séria. E o Walker Percy está fazendo piada com as coisas mais sérias possíveis. Ele não tem aquela gravidade um pouco afetada de outros autores que se pretendem desesperados. Por quê? Bom, aqui eu vou colocar um pouco da minha opinião e das minhas leituras. Eu acho que esse tipo de desespero mais próximo, esse sofrimento mais intenso, de fato é esse escritor católico que consegue experimentar antes dos outros. Por quê? Porque ele tem a ideia da providência divina. De algum modo ele está olhando, ainda que indiretamente, para a face de Deus. Então ele sabe para o que ele está virando as costas. Enquanto que outros autores não. E quando ele sabe para o que ele está virando as costas, ele consegue ser mais específico nesse inferno. Né? E quando ele sabe o que ele pode esperar também, ainda que ele não espere para si mesmo, quando ele sabe o que pode esperar, ele consegue rir das coisas. Ele consegue ver que as coisas que lhe aconteceram, na verdade, não são assim tão importantes. Né? O Walker Percy teve uma história bem mais desgraçada do que outros autores. Enfim, vamos prosseguir, senão eu vou me enrolar aqui. Em 2.8.1, o romance está repleto de descrições de paisagens que, narradas num fluxo de consciência, despertam em Binks reflexões encarnadas. As reflexões sempre sugeridas, como eu disse antes, por aquelas coisas com as quais ele tomou contato. Isso também a gente vai ver, que é algo que a Flannery O'Connor disse que o Walker Percy seguiu nos ensaios sobre a literatura. Onde é que ela começa? Ela começa pelos nossos sentidos também. E é difícil para nós um pouco, né? Porque a gente pensa nos sentidos, tá, a visão, a gente pensa no papel impresso, não é? Esse é o sentido que vai tocar? Não, mas vai tocar na minha imaginação, na minha inteligência e tal. Agora, sentido mesmo? É o papel, a minha visão aqui, é tinta preta, papel branco, tinta preta, sentidos, é isso? Não. O que o autor faz? Ele reconstitui a realidade. É por isso que ele tem que descrever cenas. Quando ele quer contar alguma coisa, ele tem que mostrar o que ele quer contar. Hã? E a gente vai ver também, daqui a pouco, um pouquinho disso. Eu vou dar apenas um teaser para vocês, depois a gente tem que continuar em uma outra aula, que é a relação entre a analogia do ser e o romance católico. Né? Que todas as coisas são simbólicas, todas as coisas têm um sentido profundo, porque de uma coisa você vai subindo para outra. Percebam que já estava no Binks, sem que ele tivesse percebido. Né? Percebam essa abertura dele. Walker Percy tinha razão. É só esse desesperado que consegue ver. Por quê? Porque as outras pessoas estavam naquele ritmo de vida normal. Elas estavam plenamente encaixadas ali. Elas estavam plenamente encaixadas e ele não. Ele tinha espaço para observar o que as pessoas faziam. Ele narra um fenômeno interessante aqui em 2.8.2, que é... aqui eu procurei traduzir literalmente, certification para certificação. Ele diz que alguém pode viver num lugar que lhe pareça vazio. Mas então ele comenta,
Mas se essa pessoa assiste a um filme que mostra o seu próprio bairro, torna-se possível para ele viver, pelo menos por um tempo, como uma pessoa que está em algum lugar e não em qualquer lugar. A representação artística parece conferir uma realidade às coisas que o espectador não encontra nelas mesmas. Então, esse cotidiano, pessoalmente encontrado, parece para ele vazio, fraco. Ele precisa de um intermediário. E aqui a gente pode estabelecer uma relação da importância das obras de arte de uma obra de arte como esta para nós, não é? Será que a gente também não precisa de alguns intermediários mostrando para a gente o que mais importa ali? Enquanto que quando a gente está no ramo cotidiano a gente não pensa nessas coisas, por bem que é assim. Ele via o bairro dele, esse bairro não tinha importância. Era somente um lugar qualquer. Mas quando ele era imortalizado no cinema, parecia que ele cobrava existência, que ele era diferente, que ele tinha um sentido, que ele tinha raízes. Qual é a queixa dos existencialistas? Falta de raízes. Queixa verdadeira? Bastante. Uma queixa típica do meio do século passado, meio do século passado e do nosso? Mas também temos problemas com as nossas raízes, não? Walker Percy também tinha com as dele. Ele veio do sul dos Estados Unidos. A herança da Guerra Civil, teve um ancestral que lutou no Exército Confederado também. Ele foi um grande amigo, já estou antecipando alguns detalhes da biografia, né? Mas ele foi um grande amigo do Shelby Foote, que escreveu aquela trilogia absolutamente genial sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos. Eles se conheceram na infância e foram amigos até o fim da vida do Walker Percy, que morreu primeiro que o melhor amigo dele, o Shelby Foote. Tem alguns vídeos no YouTube do Shelby Foote falando dele, tem entrevista também do Walker Percy. Vale a pena conferir. Mas então vamos ficar com isso, né? Em 2.9, para seguir com a sua contradição, o Binks nos conta que ele não ia simplesmente a qualquer cinema. Isso aqui é absolutamente fascinante. Não, ele precisava conhecer as pessoas que trabalhavam no lugar, saber quem eram e quais suas histórias de vida. Por quê? Na expressão dele, olha que incrível, para não se sentir metafisicamente amputado. Ou seja, o bairro em que ele estava, a cidade em que ele estava, pareciam flutuar no ar, a menos que aparecessem no cinema, fossem representados em algum filme, não é? Mas só que o cinema também precisava ter raízes para ele precisava saber o nome do dono do cinema, como é que ele montou aquele negócio. A pessoa que vendia as entradas para ele também tinha que ser conhecida dele. Como é que vai a tua família e tal, por quê? Bom, agora tem sentido para mim. Ele dizia, eu não faço isso por caridade, por filantropia, por qualquer coisa. Não, é egoísmo mesmo, eu preciso disso. Eu preciso desse enraizamento, Esse personagem aqui em 2.10, que olha para tudo com a maior atenção, disse inimigo da cotidianidade. Para ele, como foi para seu pai, só um desastre poderia resgatar da cotidianidade. O desastre do pai de Binks foi a Segunda Guerra. O de Binks, a Guerra da Coreia. Quem foi o pai dele? O pai dele foi um médico, se casou com a enfermeira que trabalhava com ele, aí tiveram o Binks, só que o pai dele tinha um quadro depressivo muito intenso, muito intenso. Ele também era um pesquisador, ele também, ao seu modo, ainda que ele não fosse assistir aos filmes, era um moviegoer. Ele estava atrás de alguma coisa que ele não encontrava. E o desastre da Segunda Guerra veio para ele depois de um dos piores quadros de depressão pelos quais ele passou. Ele ficou praticamente um mês no quarto, quase sem comer, só lendo jornais. Um dia, de repente, ele saiu barbeado, arrumado, lógico que bastante mais magro, não é? Mas ele parecia outra pessoa. Aí ele começou a comer como que para compensar o mês inteiro. Aí deixaram ele, né? Acharam estranho, mas o deixaram. Perguntaram, mas o que é que está acontecendo? Ele disse, bom, a Inglaterra está em guerra contra a Alemanha. Eu vou até o consulado canadense e vou me alistar como médico. Ele foi, aí ele se recuperou. Vejam como o desastre parece que deu uma espécie de sentido para a vida dele. Um sentido talvez torto, não pela motivação de lutar em uma guerra em si, etc, etc. Não é isso. Mas um sentido torto de que era aquele desastre que podia significar alguma coisa para a vida dele, enquanto que o trabalho ali como médico, a família, o filho, não é isso. Falta alguma coisa, ele poderia pensar. E o Binks como que herdou isso, né? Como que herdou um pouco essa perspectiva do desastre. É interessante que ele esteve na Guerra da Coreia como soldado. A gente sabe disso quando ele sai com a Sharon, que é uma das secretárias. Aí eles têm um acidente de carro e o narrador nos conta que ele tem uma cicatriz.
que é a cicatriz, e aí em outro momento, aí tem essa cicatriz, que está lá permanente, em outro momento, não nessa mesma cena, mas em outro momento, ele conta pra gente do desastre, aí ele fala do desastre, que é o que pode salvar do cotidiano, e conta que o desastre dele foi uma trincheira na Coreia. E não diz mais nada. Em 2.11, a busca de Binks o situou paradoxalmente na realidade. Ele só consegue buscar quando ele presta atenção às coisas e às pessoas. Sem perceber, ele pensa graças ao contato direto com a cotidianidade. E é fascinante porque é sem perceber mesmo. Ele está ali se queixando o tempo todo, mas ele está olhando para as coisas com uma enorme atenção. Está tirando insights dessas coisas com uma enorme atenção. Tem uma cena que eu comentei com vocês, né, dessa viagem que ele faz com a secretária, a Sharon, que é uma figura muito engraçada também, não é? O jeito que ele tenta seduzir ela é muito engraçado. O personagem em si é divertidíssimo, e ela não dá muita atenção para ele, não dá muita confiança, mas enfim, vamos lá, né? Aí eles voltam, aí ele diz, minha família, a minha mãe, ela casou de novo e tudo mais, tem outros filhos, ela tinha constituído uma família depois da morte do primeiro marido, não é? E agora vem uma informação interessante. Essa família era católica. Binks tinha sido batizado católico. Só que ele não era hostil à religião, ele era indiferente. Mas um indiferente, desse mesmo jeito que ele é indiferente para as outras coisas, o indiferente até que interessado, né? Um pouco. Era que mantendo a distância. O indiferente e espectador, moviegoer também da religião. Mas enfim, aí o Binks diz, minha mãe tem uma casa lá, a gente pode ir lá e ficar mais à vontade. Resultado, a família toda estava lá e acabou com os planos dele, não é? O que era para ser algo nada familiar virou um encontro totalmente familiar entre o padrasto dele, a mãe e os vários outros filhos, que eram uns quantos filhos, não é? E é interessante que ele fala da grande cotidianidade e ordinariedade da mãe dele, uma mulher absolutamente comum. Eles sim tinham prática da vida católica, o Binks não, mas a família toda tinha. O pai dele não tinha, mas esse segundo marido da mãe também. E ele diz que tudo aquilo ali era absolutamente natural para eles. Ele não o diz despectivamente. Ele como que não entende aquilo. Não tem estardalhaço ali. A única discussão que eles têm sobre religião é qual igreja que a gente vai, qual que é mais conveniente, qual que está mais perto, dá para ir em tal restaurante depois e tal, alguma coisa assim. Essa é a única discussão deles. E o Binks tem um irmão, que é o Lem, me parece. É um menino que está na cadeira de rodas, e esse sim é profundamente católico e piedoso. E ele fala muito disso, ele se confessa com regularidade, ele oferece os sofrimentos dele, ele tem um senso de culpa que é muito aguçado, e ele adora conversar com o Binks, porque o Binks não tem pena dele, o Binks não acha que ele é um coitadinho, porque ele está na cadeira de rodas, o Binks acha muito pelo contrário, o Binks olha para ele e fala, esse moleque é melhor do que eu. Eles percebem isso, tem essa bonita relação entre eles, não é? E tem um momento que ele fala, parece que ele tinha poliomielite, essa foi a origem da paralisia dele, então ele tinha uma série de problemas, e ele queria jejuar na quaresma, né? E a mãe dele ficou escandalizada. E aí o Binks vai e o defende, né? Não, deixa ele fazer isso e tal. E ele disse que por um momento a mãe dele tinha se tornado a Eva de novo. Vejam, um não católico fazendo essas ironias. Porque para conversar com o irmão, e como ele estava sempre aberto para entender essas coisas, ele tinha conversas teológicas com o irmão dele, que eram muito engraçadas. E a profundidade do irmão dele, jovem, doente, mas profundamente piedoso, é interessante. Teve um episódio para a mãe do Binks, que aí mostra um pouco da vivência ordinária religiosa deles, é que ordinária eu estou tomando sempre nesse sentido paradoxal, ó. No sentido que a gente católico entende que é um negócio maravilhoso e que quem parece que está de fora vê que é uma monotonia horrível. Eu quero sempre jogar com essas duas palavras do mesmo jeito que o Walker Percy fez aqui, tá? Ela tinha um outro filho, o segundo filho mais velho geral, só que o mais velho deste novo matrimônio não é que ele tinha morrido. E até então, essa senhora ela considerava a religião como algo de fato apartado, não é? Algo diferente, que talvez ela considerasse especial ali, mas quando o filho morreu, ela parou, tudo ficou igual, tudo estava no mesmo plano, né? Percebam que o Binks nota isso, mas não critica. Talvez alguém vendo de fora, eu pelo menos não interpretei isso como uma crítica, eu não consigo ver isso como uma crítica. Na verdade, como um elogio, né? Que depois da tragédia,
A vivência religiosa desta mulher, da mãe do Binks, que é o oposto dele, o oposto do pai dele, totalmente prática, não fica assim enredando nesse tipo de coisas, não é? Ela passou a se tornar uma parte a mais da vida. O que eu mesmo que dizer, de uma perspectiva católica, ela passou a ocupar a vida inteira. Deus não está só num cantinho, Ele está por trás de todas as coisas, não é? É assim que a gente vê a vida ordinária, na verdade. E percebam como o Binks não está entendendo isso de início, mas como ele é capaz de mostrar, porque ele não emite um juízo. Ele observa e pensa. Né? Parece um peregrino, não? Parece alguém que está aberto. Eu preciso de água, quem vai me dar? Quem dá, eu pego. Essa me parece um pouco a imagem dele, mas ele ainda não faz nada. Né? Ele ainda continua como espectador da vida, como um moviegoer. Interessante é que em 2.13, como eu digo, ele é batizado, mas não é hostil à fé e também não é praticante, como a gente diz. Não é? Ele é indiferente. Para ele, o único sinal do nosso tempo é que todos os sinais já não fazem diferença. Se Abraão foi chamado por Deus e atendeu o chamado, na nossa época ele diz, não, se Deus aparecer para mim, eu vou virar de costas para ele. Talvez essa seja a vingança de Deus, ele diz. Talvez dá essa indiferença para nós. Não é? Deus seria ignorado se aparecesse. Em 2.14, interessante. O enredo do romance não tem nada de incomum. De novo, ele é ordinário. Não é uma vida fora do comum. Né? É uma vida acessível para nós também, não é? Binks trabalha, ganha dinheiro, sai com as secretárias, vê filmes e convive com a família. A inquietude da busca que ele tanto valoriza vem da cotidianidade que ele tanto observa e diz desprezar. Ele não consegue perceber que são essas coisas, são essas relações, são esses contatos que o inquietam, que mostram para ele que tem alguma coisa. E é por isso que ele não está desesperado, porque ele sabe que tem alguma coisa, embora ele ainda não saiba bem o que seja. Né? E intelectualmente parece que ele não vai saber neste romance. Aqui entra outra personagem, infelizmente eu não vou poder falar muito dela, né? Mas é uma das lacunas que eu quero deixar de propósito para que vocês a conheçam, que é a Kate. A Kate era A Kate era enteada de uma tia do Binks. Então eles eram, digamos, primos de criação. A Kate era também diferente do Binks. Ela em alguns momentos parece ser um pouco mais encaixada, parece estar um pouco mais naquela realidade, mas ela também tem esse vazio, esse sofrimento. O que ela faz? Ela provoca o desastre. Ela vai atrás do desastre para fugir do cotidiano. Ao contrário do Binks, para Kate, essas coisas cotidianas que ele tanto observa, elas são impossíveis, elas são difíceis. Né? E muitas vezes ela tenta provocar a própria desgraça, o próprio desastre para permanecer viva. O pensamento de suicídio ronda ela, muitas vezes. Esse é um tema importante na obra do Walker Percy. Se eu não esqueci nada. Ela vive numa tensão permanente, tentando escapar a todo tempo, tentando se defender do perigo que está em tudo. E vejam, em 2.16, o moviegoer é o único que a vê. Ele, que olha detidamente para os menores gestos cotidianos, começou a ajudar. A ênfase nesta palavra não é à toa. Vejam, eu passei aqui desde o início da apresentação dizendo, ele não faz nada, ele não faz nada, ele não faz nada. E aqui ele começou a ajudar. Vejam a diferença interessante. Começou a ajudar aquela que precisava de instrução e aprovação para realizar os menores gestos cotidianos. Tem uma cena deles que é muito interessante, é que chega para o Binks e diz, olha, você sabe, né, que você vai precisar me aprovar em tudo. Você vai precisar me dizer às vezes que, olha, tá tudo bem você ir até a esquina comprar cigarro, não vai acontecer nada de mal. É preciso que você me diga isso, porque senão eu não consigo. Vejam, exteriormente, isso parece normal, não é? Uma atitude comum. Quem fosse vê-la na rua, se a gente pensasse assim, não ia achar nada de estranho ali. Uma atitude comum, uma de todos os outros. Mas ela precisava dessa afirmação anterior. E de quem ela foi buscar essa afirmação anterior? Do sujeito que olhava para tudo como se fosse extraordinário, que era o Binks, que não entendia bem as coisas. Percebam essa complementaridade aí? Esse vazio, mas ao mesmo tempo essa complementaridade entre eles. Quem é que pode ensiná-la? Quem teria paciência? Qualquer outro nem saberia do que ela estava falando. Dá um remédio para essa doida. Alguma coisa assim. Ele não. É isso mesmo. E ele podia fazer isso, porque ele observava as pessoas fazendo isso o tempo todo.
Vejam como isso muda, né? Isso muda. Ele começa a se situar na vida aos poucos, fazendo isso. Vendo o sofrimento da Kate, vendo o sofrimento que ele provoca, mas ao mesmo tempo que é o único que está olhando ali para aquelas coisas que as pessoas não estão olhando. Vejam como ele está aberto, né? Tem alguma coisa aqui por baixo, ele não entende porque ele se aproxima dela. Ele só se aproxima dela e a ajuda. Percebam como o autor não explica, ele mostra. Né? Ele mostra essa aproximação dessas duas figuras, inicialmente complementares. E tem uma cena no fim que é incrível. No fim do romance, o Binks vê um homem saindo da missa. É quarta-feira de cinzas. Está no 2.17, perdão. Tudo no homem parece cotidiano, desde as roupas até o ato de ir à missa. Parecia que ele sempre ia à missa. Parecia que era uma coisa normal ele estar ali. E o Binks olha isso de novo, com esse mesmo olhar dele. Só que aí ele faz uma pergunta que ele ainda não tinha se perguntado antes. Ele pensa algo que ele ainda não tinha pensado, não é? Ele se pergunta, mas por que diabo ele está aqui? Aí a citação em 2.18. É impossível dizer por que ele está aqui. É parte integrante do negócio complicado de fazer parte do mundo, aquilo de estar na vida, não é? Ou é porque ele acredita que o próprio Deus está presente aqui na esquina da Elysian Fields com a Bons Enfants? Ou ele está aqui por ambas as razões? Ou ele está aqui porque através de algum truque ofuscante da graça, vindo por causa de um e recebendo um outro como um bônus importuno de Deus? Ou seja, o sujeito só vem ali, às vezes, talvez para cumprir um papel social, qualquer coisa parecida, mas na verdade ele recebe os dois. Ou seja, parece que essa tal dessa graça está vindo ali. Parece que está vindo ali, pela natureza. Por aquela coisa tão comum ali, naquele cantinho, aquela igreja numa esquina. Só que ele tem que ver isso. Ele tem que ver naquele homem. Aquele homem tendo uma atitude comum e corrente, não é? E aqui eu vou finalizar o enredo. Com todas essas lacunas que eu deixei de propósito, repito, eu espero que a essa altura já estejam com vontade de ler esse romance. Essa é a ideia, muito obrigado pelo feedback imediato, agora eu estou mais contente. Essa é a ideia, o Walker Percy é maravilhoso e a gente vai rir muito lendo esse romance também, perceber ao mesmo tempo a profundidade dele, não é? Lendo esse livro e lendo Walker Percy, pensando em outros autores, é só um parênteses, não está no roteiro, tá? Lembrei disso agora. Lendo outros autores existencialistas, meio desesperados, né? Lendo Walker Percy eu pensei em uma das referências que está aqui, lá no fim, é do padre William Lynch. Christ and Apollo, the Mentions of Literary Imagination. E o padre Lynch diz o seguinte, que eu tenho uma assistente aqui, para quem não está vendo, é a Aira. E o padre Lynch diz o seguinte, que ele fala do humor, da necessidade do humor, não lembro bem a citação agora, mas ele diz que o sujeito que não consegue rir de si mesmo é o Judas. É esse que não consegue rir de si mesmo. Esse é o verdadeiro desespero, aquele desespero que é só enfermidade, mas que não é remédio, não é o desespero que falava o padre Castellani. Percebam a diferença aqui. E esse personagem, de algum modo, ele passa por um inferno, por isso que ele é tão parecido com os outros existencialistas, mas ele mesmo consegue rir da situação, não é? Quando, por exemplo, ele tem que fazer uma viagem para Chicago, ele fica puto com essa viagem para Chicago, ele não quer fazer isso. O tio dele lá, o homem que estava casado com a tia dele, né? O tio dele que era católico, aliás, também, mas assim, não falava nada. Interessante como aparecem esses católicos aí, não é? Aí ele teria que fazer uma viagem de negócios para Chicago. E aí ele diz, Chicago, misery, son of a bitch of all miseries. Ele começa a dizer que nada tem sentido em Chicago, que ele não gosta do ar daquela cidade, que é uma cidade ruim, cheia de gente que ele não conhece, que não faz o menor sentido para ele. Percebam, isso é profundamente triste, porque ele está sofrendo por causa de um desarraigo que vai se intensificar nessa grande cidade, mas ao mesmo tempo ele consegue rir da situação e fazer a gente rir da situação, não é? Já é um sinal aí de esperança que o Walker Percy, ele está mostrando, sem falar, só com essa frase, Chicago, misery, son of a bitch of all miseries, já é engraçado. Ele mostra essa tragédia, essa coisa ridícula do personagem está caindo, esse patetismo no sentido português da palavra que a gente emprega, não é? É muito engraçado. E agora eu vou entrar um pouco aqui no ponto 3 do nosso roteiro, na biografia do Walker Percy. E vocês vão ver a relação disso, a importância do Walker Percy, para isso que a gente vai ver nesta aula e nas próximas, se Deus quiser.
Ele nasceu em Birmingham, no Alabama, em 28 de maio de 1916, ou Birmingham, como dizem os americanos, né? E morreu em Covington, Louisiana, em 10 de maio de 1990. As datas são importantes. Ele viveu 73 anos. E aqui vem a coisa do suicídio. O pai e o avô paterno cometeram suicídio. A mãe dele estava andando de carro e o carro caiu num rio. Oficialmente não deram causa da morte como suicídio, mas, enfim, ficou essa ideia, não é? De suicídio. Eu vi a professora Jessica Houghton Wilson falando que o... Olha, você quer sair? Só um minuto, gente. A professora Jessica Houghton Wilson diz que o bisavô do Walker Percy também poderia ter se suicidado. Tá? Então, vocês imaginam como isso é pesado. Por favor. Devido a essa história familiar que ele critica no Binks a falta de raízes? Também, porque ele também sofreu com a falta de raízes, né? Então, isso a gente vai ver na última sessão também, um pouco dessa justificativa ou da visão de mundo e como é que ela informa o romance, né? Como é que ela dá essa forma ao romance. O Walker Percy também era enraizado, só que ele via que estava todo mundo ao redor, era um desenraizado, e ele também estava desenraizado. Né? E ele cresce ainda numa época, já na época dele era bem posterior, claro, à Guerra Civil, mas ainda com uma herança muito profunda e com aquela peculiaridade da identidade do Sul, que o pessoal do Norte falava todo o tempo, que o próprio pessoal do Sul, em algum momento, começou a assumir, não é? Essas características específicas, o Faulkner, Eudora Welty, Willa Cather, toda essa grande literatura do Sul dos Estados Unidos. Agora ela quer entrar. Por favor. De nada. Então, é por isso que esse desenraizamento está presente nele e é interessante também a resposta que eles dão aí. A gente poderia comparar com outro autor, nascido no Canadá, que depois viveu em Son of a Bitch of All Misery, Chicago, que foi o Saul Bellow. Esse era um romancista judeu, né, pelo qual eu sou apaixonado também, mas é interessante ver essa diferença das respostas, não é? Influenciado ali pelo ambiente. No Sul, eles estavam procurando de novo as raízes. O Faulkner pergunta para ele, mas Faulkner, qual que é o segredo para essa literatura do Sul ser tão boa, ser tão forte, ser tão pujante? E a resposta do William Faulkner é simplesmente essa: é porque nós perdemos a guerra. Por isso. Então tem um pouco disso também. Perceber essa derrota, no caso essa derrota vital, essa derrota biográfica, que o Walker Percy já cresceu com ela. Caramba, perdeu o avô, o pai, a mãe, se suicidando. Eles se mataram, porra. Já tem aí uma derrota existencial nele. Ele só percebeu, bom, talvez eu só esteja percebendo, eu só esteja vendo isso um pouco melhor do que os outros. Um pouco mais profundamente do que os outros. Por quê? Não sei. Não sabe. Mas sim, essa influência é muito importante. Bom, aí quando adolescente, já sem o pai, foi depois da morte do pai, ainda com a mãe, depois ela morreu, ele já estava com os irmãos dele vivendo com o tio William Alexander Percy, que despertou nele a vocação literária. Era um advogado do sul dos Estados Unidos também, um homem muito culto. Havia uma comunidade intelectual em torno do William Alexander Percy, ele era poeta. E o Walker Percy tem um ensaio muito bonito dedicado ao tio dele, que é a homenagem por despertá-lo para essa vocação literária. Então é uma figura muito importante na vida dele. E foi o irmão mais velho do Walker Percy, cujo nome eu não me lembro, que o apresentou ao Shelby Foote. E aí viraram amigos para o resto da vida, não é? Em 3.4, Walker Percy estudou medicina, cogitou se tornar psiquiatra, eu não coloquei aqui, mas ele fez muito tempo psicanálise também. Ele fez a psicoterapia com a técnica da psicanálise, né, que depois volta a aparecer em alguns dos seus romances, em The Last Gentleman, que é o segundo, já aparece um personagem fazendo bastante psicanálise ali, também é engraçadíssimo. Esse personagem, a relação dele com o terapeuta, não é muito bom. Em 42, durante a sua residência médica no Bellevue Hospital em Manhattan, ele contraiu tuberculose e ficou até 1944 internado num sanatório. Veja, de novo, vamos lembrar aqui. Filho de pai e mãe suicidas, neto de suicida, bastante deprimido já. Ele não tinha fé nessa época, ele foi batizado e tal, mas mais como um rito, não é? O rito de ser parte da igreja episcopal dos Estados Unidos, etc, essa coisa aí, mais como uma figura da tradição, né? O que a gente vê hoje,
entre nós católicos, né, que a gente chama de um catolicismo cultural, resquício, alguma coisa assim, né? Só para cumprir o papel. Bom, é esse cara, com essa carga de desespero que a gente pode imaginar, que vai para um sanatório. Fazer nada, porque ele tinha que descansar. Aí o que ele faz? Calma, Ari, eu já vou chegar no Kierkegaard. Aí o que ele faz? Ele começa a ler Kierkegaard, Dostoiévski, Camus, Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, minha pronúncia foi horrorosa, né? Mas enfim, é o Gabriel Marcel que ele começa a ler. E pra muita gente você fala, nossa, que horrível. Aí que ele ia se desesperar. Não! Nessa mesma época, ele descobre que tem mesmo uma vocação literária, que ela já tinha sido afirmada um pouquinho antes, ele havia escrito ensaios, lido várias coisas, cito o exemplo do tio. Mas quando ele lê Dostoiévski, Camus, Kierkegaard, ele vê que ele tem uma vocação literária e ao mesmo tempo, ele começa a frequentar a missa. Ele começa a frequentar a missa, que é uma coisa que ele não conhecia ainda antes. Percebe que é justamente nesse fundo do poço que ele parece ver alguma coisa. Mas só que ele tem que explorar isso até o fim, ele tem que conhecer todas essas formas, ele tem que ter a coragem de enfrentar esse vazio. Tem um verso do Baudelaire que é maravilhoso, que ele diz assim, mais ou menos, vou parafrasear porque eu não lembro ao certo, mas é como ele pede a Deus força e coragem para olhar para o seu coração sem nojo. Segundo o padre Leonardo Castellani, Baudelaire é o maior poeta católico depois do Dante. Já vou escandalizar as pessoas logo na primeira aula. Enfim. Aí, o último detalhe biográfico, em 3.5, após deixar o sanatório em 1946, ele se casou com Mary Burns Townsend. No ano seguinte, os dois foram recebidos na Igreja Católica. E aí ele tinha escrito já 2 livros, 2 romances, mas ele os destruiu, os considerou ruins. E aí em 61 vem The Movie Goer. E agora a gente vai entrar na identidade propriamente, eu já extrapolei meu tempo com certeza, mas enfim, vou continuar falando. Na identidade de The Movie Goer como romance católico. Nessa sessão eu vou tomar como apoio 2 livros de ensaios, Signposts in a Strange Land, todos os livros vão ser mencionados também na descrição, não em ordem alfabética, mas em ordem de consulta, do próprio Walker Percy, esse volume de ensaios, e Mystery and Manners, da Flannery O'Connor. Antecessora do Walker Percy, outra autora importante, católica, Hillbilly Thomist, como ela se descreveu, e também herdeira do Faulkner. Para o Walker Percy, em 4.2, um romance é uma empreitada primariamente cognitiva, ou seja, ela afeta primeiro a nossa inteligência. As emoções, se aparecem, são secundárias. É por isso que agora a gente vai voltar para aquela característica material. Como é que o romance lida com os sentidos? É o que a Flannery O'Connor diz. Flannery O'Connor diz que o romance ele tem que começar por onde começa a nossa inteligência, pelos sentidos. Depois a gente vai ver a profunda relação disso com os sacramentos. Começa pelos sentidos. Ou seja, ele tem que mostrar essa história. O senso dramático, a Flannery O'Connor tem uma expressão absolutamente maravilhosa, que é o senso dramático do autor, o senso moral do autor tem que coincidir com o seu senso dramático. É por isso que ele conta uma história e não uma tese, e não um ensaio, e não um sermão. Porque aí ele já estaria em outro campo. Ele não conseguiria contar a história. Ele perderia esse gênero. Porque a ideia do romance é justamente ser algo simbólico, capaz de despertar a nossa inquietude, capaz de fazer com que a gente se aproprie daquela forma, mas sem que ele perca essa concretude, sem que ele perca essa característica, sem que ele passe a ser outra coisa. É por isso que as emoções, é por isso que a forma tem uma grande importância, porque qual é o jeito de comunicar isso? Vejam que eu falei do isolamento, eu falei do peregrino, eu falei do deserto, eu falei de todas essas coisas, todas essas figuras da linguagem, em parte, algumas são minhas, outras são do Walker Percy, em ensaios. Em ensaios. O que ele faz no romance? Ele conta a história de um sujeito que se sente alheio ao restante, isolado dos demais. Mas como que ele conta isso? Falando, coitadinho, ele estava isolado. Não, ele mostra esse isolamento. E se ele fizesse uma tese, se ele fizesse isso que eu estou tentando fazer aqui, essa tentativa de explicar 2 sentidos de cotidiano e de ordinário e tentar repetir todo o tempo que é um paradoxo, ia ser uma porcaria. Eu só consigo fazer isso aqui porque eu estou falando sobre romance, porque o Walker Percy já fez antes e que eu tenho esperança que vocês leiam depois. Isso que eu estou fazendo é muito pequeno, não é nada.
Ele mostrou. Como que ele mostrou? Fazendo o personagem olhar para as coisas, conversar com as pessoas, pensar. Fazendo o personagem ver aquele homem saindo da missa numa quarta-feira de cinzas. E por ele ver aquilo, parece que esse cara faz isso todo dia. Será que tem alguma coisa aqui? Percebem a diferença? E percebem, isto é que é a forma. Isso é que vejam. Ela é indissociável do conteúdo. A gente não pode separar. A gente pode fazer isso abstratamente, para pensar e tal. No romance, acho que já tentaram fazer isso muitas vezes e não deu nada certo. Então, não separemos as duas coisas. Vejam, forma e conteúdo indissociáveis aqui. Por isso que apela primeiro à inteligência. Primeiro a gente vê isso. E depois a gente pode até sentir alguma coisa, pode evocar alguma experiência pessoal e aí ter quaisquer que sejam as emoções. Mas é por isso, ele diz categoricamente, o romance é uma empreitada primariamente cognitiva. Afeta primeiro a inteligência. Apenas um parênteses aqui é importante. Todas as obras de arte são assim. Todas. Primeiro a inteligência. Depois os sentimentos, de uma maneira secundária. Em 4.3, pensando nisso, não é? Na empreitada primariamente cognitiva do romance, o que The Moviegoer nos mostra? Um homem jovem que atingiu os objetivos de sua época, mas que estava vazio. Ao menos ele teve consciência desse vazio e tentou preenchê-lo ou encontrar algo que poderia preencher. O Binks é uma espécie de peregrino, exatamente como Percy acha que o homem do nosso tempo. Um peregrino que não sabe para onde vai, mas que pretende chegar a algum lugar e comete uns quantos erros no caminho. Ou seja, alguém como qualquer um de nós. Percebam que nesse caso, vejam que interessante. Walker Percy, como qualquer outro católico, autor católico, está em profundo diálogo com a tradição. Como qualquer autor literário tem que estar em profundo diálogo com a tradição, porque senão não dá. Então ele está em diálogo com Dante, com Homero, com Shakespeare, com todos eles. Porém, ele está situando algumas inquietudes profundas, como por exemplo essa abertura transcendente, numa circunstância que é muito próxima da nossa. E é por isso que nos evoca essa familiaridade, com defeitos que são próximos dos nossos. Walker Percy entende que esse é o tema central de qualquer romance. Justamente essas vidas ordinárias carregadas desses erros no caminho, tentando buscar alguma coisa, às vezes mesmo não sabendo o que é. E no nosso tempo concretamente, vejam que o romance é um gênero tipicamente moderno, isso também é importante. Mas vejam que nesse tempo do que ele está falando, que é bastante próximo do nosso, cometendo esses erros, às vezes sem saber para onde está indo, e com o esgotamento dessas falsas promessas não cumpridas. Sim, Aira, tem isso também. Isso que é o belo do livro. Exato. Sim, concordo, Aira. Por isso, eu já vou entrar nesse ponto, Aira, calma. Por isso é que há uma relação estreita, isso eu digo no 4.5, entre o gênero romanesco e o catolicismo. O Percy faz essa referência nos ensaios. Cada vida humana é uma peregrinação cheia de equívocos. Entre o ponto de partida e o de chegada há um caminho longo e monótono, um caminho que não teria sentido se não fosse pela intervenção divina. E aqui há duas citações de dois ensaios do Walker Percy, 4.5.1 e 4.5.2. Ele diz, primeiro, a intervenção de Deus na história por meio da encarnação confere um peso e um valor à narrativa individual humana que é como dinheiro na conta para o romancista. Percebam? Agora faz mais sentido a observação do Binks do ordinário, não é? Por quê? Porque todas as coisas foram feitas novas e o Binks tinha como que essa impressão de que havia algo por trás daquelas coisas que ele tanto olhava e ele dizia, não sou só eu que não estou entendendo. Mas não é só ele que não está. Na verdade é ele que estava entendendo que tinha alguma coisa ali, embora ele não entendesse bem o que fosse. Percebem a relação dessa encarnação? Aqui a gente começa já a ver a analogia do ser um pouquinho, né? Segunda frase, em 4.5.2, segunda citação do Percy. Sim, Aira, dessa que eu vou falar. A narratividade e o lugar comum do romance são únicos. Algo acontece com pessoas ordinárias no tempo ordinário e não com heróis épicos em tempos míticos. Vejam. Só que ele intensifica. É claro que se a gente fosse tentar narrar o nosso dia, todos os menores gestos de um único dia, daria um livro de mais de 1000 páginas, não é? Às vezes que a gente pisca, ou come, ou faz qualquer outra coisa, ou bebe água, ou, enfim, qualquer outra coisa, vocês entendem, não é? O romancista ele tem que isolar artisticamente, com artisticidade, ele tem que isolar determinados episódios,
humana, com uma certa atenção, capaz de mostrar que tem algo por trás deles. Como é o que o Binks faz. Por exemplo, aquela viagem que ele fez, eu acho que não foi por acaso. Aquela viagem que ele volta com a Sharon, vai para a casa da mãe, ele tem um encontro familiar e ele percebe, ele conversa com o irmão dele, profundamente piedoso, ele vê a cotidianidade da fé da mãe dele, não é? Ele vê o sofrimento da Kate também. Ele vê tudo isso o tempo todo. E essas são coisas importantes. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente consegue também separar alguns episódios, não é? E ver como eles são simbólicos. Às vezes divisores de água, às vezes traumas, às vezes coisas muito boas, mas eles são profundamente simbólicos. Todos eles. E é isso que é um símbolo. Porque o símbolo... Não, vejam. Uma coisa ela não é menos real porque ela é simbólica. Muito pelo contrário, ela é mais real. Porque ela é simbólica também. Porque todas as coisas têm essas correspondências. Existe um outro poema do Baudelaire com esse título, Correspondências, em que ele vai percebendo a ligação das coisas. E no fundo, ele vai percebendo a analogia do ser. E é isso que o Percy vai mostrando aqui. Em 4.6, o romance está relacionado com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim. Aí diz Walker Percy: o fato de que os romances sejam narrativas de eventos que acontecem às pessoas no decorrer do tempo ganha um peso único no ethos que recebe sua forma da crença que dá importância absoluta a um evento que aconteceu a uma pessoa no tempo histórico. Num sentido muito real, pode-se dizer que a encarnação não só trouxe a salvação para a humanidade, mas também deu origem ao romance. Muito obrigado. Pausa dramática. Não é? Para vocês pensarem. A encarnação e o romance. Eu escrevi uma série de 5 ensaios curtos sobre isso. Um deles está nas referências, foi o primeiro publicado. Não por coincidência, foi durante o Advento, não é? E a ideia nasceu por causa do Walker Percy. Por causa dessa leitura. Vejam, vou repetir. Num sentido muito real, pode-se dizer que a encarnação, não só trouxe a salvação para a humanidade, mas também deu origem ao romance. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui. Essa frase vai estar na minha lápide. Que coisa mais linda. E aqui vem a conexão agora que eu quero fazer. E vejam, tem muito mais coisa. É o que eu quero trazer pouco a pouco em outros romances, né? Esse tipo de relação só fica mais e mais profunda. E às vezes a gente pega um romance com um enredo completamente desgraçado, horrível, terrível, e vai ver aquele romance profundamente católico, né? Às vezes um autor com uma vida desgraçada, não é nem um pouco exemplar, não é nem um santo, mas ele é capaz de registrar um aspecto da santidade ali que é capaz de devolver a gente para os sacramentos. Foi o que aconteceu comigo lendo Graham Greene. Eu voltei a me confessar depois de ver um personagem. Que água. Eu vou ter que dividir água com uma das secretárias chamada Mid. Mas enfim. Lendo o personagem principal do romance O Poder e a Glória era um sacerdote no México. Alcoólatra, pai de uma filha bastarda. Mas era o único sacerdote que tinha lá. Estava em pecado mortal. Bom, foi esse cara que me fez voltar ao sacramento. Não pela conduta dele, mas pelo que ele viu. Pela esperança que nasceu depois de toda essa desgraça de pecado mortal. É que só um desesperado, nesse sentido que a gente tem falado, mas um desesperado que tem Deus presente, que sabe que Ele está lá e conhece a fé, é capaz de registrar. Agora vamos 4.7, a vida ordinária e os sacramentos. Nosso Senhor encarna e vive uma vida ordinária. Ele compartilha da nossa carne, do nosso trabalho, da nossa comida, da nossa água e usa essas mesmas coisas como canais para a sua graça. Ele renova toda a criação. Se Adão vai nomeando as coisas, parece que esse homem moderno, perdido, cansado, triste, que já começa a duvidar do sentido das palavras, ele começa a olhar para as coisas de um jeito novo também, ele começa a tentar renomeá-las, ou ele começa a tentar polir essas palavras. E vejam a importância do romancista não fazer um ensaio, não fazer uma tese, não fazer um tratado sociológico, mas mostrar, escenificar. Não sei se a palavra está correta em português, em espanhol tá, então dane-se. Ele colocar em cena isso, a coincidência do sentido dramático com o sentido moral dele. O único jeito é mostrar. Então ele mostra essas coisas ordinárias. Pode ser uma árvore, uma casa,
Vamos pensar no melhor exemplo de todos, que é o mais conhecido, que é o do Marcel Proust, no início do Em Busca do Tempo Perdido, né? Quando ele come aquele biscoito Madeleine molhado no chá, é aí que vem todas as memórias dele, ele começa a narrar aquilo sem parar. Vejam como as coisas não estão dissociadas. Dissociar a imaginação da inteligência, da razão, é como dissociar o espírito da carne, pô. É uma desgraça. E quando você começa a dissociar também o espiritual do físico, a graça da natureza, a gente vira ou porcos ou demônios. Porque anjo a gente não vai ser, né? Por mais que a gente pense, a gente não vai ser. E aí, qual que é o papel do escritor nisso? O escritor é teólogo? Não. Ele pode até estudar teologia. O escritor é filósofo? Não. O escritor é sociólogo? não. O escritor de romances é artista. Ele lida com os sentidos. Então ele pega essa matéria, que a Flannery O'Connor fala da matéria mais ordinária, né, que é o pó, e a gente é feito de pó. Ele pega essa matéria e mostra o que é mais importante de novo nessa matéria. Ele pega um sujeito desesperado, como é o caso do Binks, coloca ele numa busca, bota outros personagens ali, igualmente ordinários, e mostra essas relações deles. E a possibilidade de abertura que vem dele, não, que parece vir de outro lugar que a gente não vê. Mas ele também não pode falar disso porque ele já estaria teorizando, ele já estaria se metendo no romance. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar o personagem vendo um homem saindo da igreja na quarta-feira de cinzas. Né? O padre William Lynch disse que Cristo não redimiu o tempo, mas sim que o elevou às últimas possibilidades, e ele era o único que podia fazer isso. É por isso que todos os momentos são importantes, né? Por isso que todos os momentos podem ser ocasião desses insights, como os do Binks. Percebe? Em 4.9, a narrativa romanesca se desenrola no tempo e se aproveita das coisas ordinárias. A peregrinação de um personagem acontece no tempo. Ele pensa a partir, ou tentando contrariar, as coisas que vê, e suas ações carregam sentidos que não podem ser descritos, mas precisam ser mostrados, contados. A obra de arte literária, o romance, não é uma tese nem uma pregação moral. Outra expressão de Flannery O'Connor, que eu já empreguei aqui muitas vezes, que eu adiantei, né, o senso moral do autor se confunde com o seu senso dramático. Antes de qualquer coisa, o romancista conta uma história. Se ela for boa, boa como uma mesa feita por um bom carpinteiro, como virtude do intelecto prático, ela também será verdadeira. O romancista conta a história, o resto é com o leitor. E como fica essa perspectiva no caso do Binks? Numa primeira leitura a gente pode pensar que ele parece teorizar, ou ao menos pensar demais, não é? Mas vejam, ele é como nós. A madeira de que ele está talhado não é muito diferente da nossa. A gente pode trazer um autor que eu não sei se é católico ou contemporâneo, Domenico Starnoni. Uma coisa que me impressionou muito ali, em um romance dele curtinho, Laços, tem 100 páginas, alguma coisa assim, narra um problema familiar, não é, entre filhos adultos e os pais já idosos, etc, etc, de perspectivas diferentes. Não tem ali um narrador em terceira pessoa, mas é cada um dos personagens contando essas respectivas histórias, e vocês já vão entender essa comparação que eu estou fazendo. E vejam, eles estão ali pensando o tempo todo e parece que um é o narrador onisciente do outro, ou seja, parece que um é capaz de julgar tão profundamente o outro familiar, todos os defeitos, todos os problemas do outro, que ele é capaz de entender, não, só eu entendo, meu pai foi um canalha por causa disso e disso, meu filho foi preguiçoso por causa disso e disso. Percebam que interessante, o Binks é um pouco isso, e vejam se nós não somos isso, se nós também não somos isso, um pouco assim, na nossa vida. Todos esses pensamentos que a gente fica o tempo todo com ele, não? Essas coisas que nos perseguem. Vejam, não é necessariamente uma teoria, mas pode vir a ser. Pode vir a ser. Em 4.12.2, a busca do Binks não é uma hipótese. Ele se detém mesmo, de verdade, a olhar para as coisas e pessoas ao seu redor. Elas não são problemas, mas sim mistérios. Eu aproveitei que o Walker Percy gosta do Gabriel Marcel e trouxe essa diferença entre problema e mistério. O problema é simplesmente uma coisa que a gente resolve. Meu aplicativo do celular não está funcionando, vou ter que ir até o banco pagar uma conta. Sem problema, resolvido. E o mistério? O mistério a gente não resolve, o mistério a gente contempla. O mistério é inesgotável, ele é feito para ser contemplado.
E percebam como o Binks, mesmo sendo crítico, mesmo fazendo piada, às vezes mesmo sendo um pouco chato, o que ele está fazendo no fundo? Ele está contemplando. De um jeito meio esquisito, ainda, meio sem saber o que fazer, mas ele está contemplando, ele está aberto aos sinais. A narrativa, ainda que feita em primeira pessoa, é capaz de mostrar a relação de Binks com as coisas e pessoas. São elas que o fazem pensar. Veja, uma frase do professor Rafael Gambra, no Silêncio de Deus, um livro que ele comenta, que ele fala muito de Saint-Exupéry, e é bastante interessante que o homem sempre raciocina no concreto, na concretude das coisas. São essas inquietudes que a gente percebe, são essas coisas que a gente percebe no dia a dia que vão provocar inquietudes em nós, a perda de um ente querido, um sofrimento, e a gente começa a pensar, mas será que tem Deus? Onde é que está Deus nisso tudo? Qual é o meu papel? Ou seja, nas coisas concretas, é nisso, é a partir disso que a gente vai pensar. Ou seja, a realidade está fora de nós, nós participamos dela. Vejam como o Binks é um pouco diferente. Ele tem esses vícios existencialistas, de ter um pouco a realidade na cabeça dele, mas ele não consegue parar de olhar para ele, não consegue parar de ser um moviegoer. 4.12.4, Deus se vale de todos os materiais ordinários para nos salvar, inclusive de nós mesmos, que somos bastante ordinários, diga assim, não é? Nesse romance, uma moça para quem as coisas mais cotidianas da vida pareciam inalcançáveis, que a Kate encontrou um rapaz, que é o Binks, que conhecia tudo porque olhava com atenção, mas não fazia nada. Ao menos não fazia até se comprometer, até entrar num rito que demandou um compromisso permanente, um rito ordinário. O Binks entrou no tempo ordinário ao se juntar com aquilo, a ver que ela precisava dele e começar a agir pela primeira vez. E aí, vejam, exteriormente parecia que eles estavam seguindo o que todo mundo estava seguindo. O rito de casamento é a mesma coisa, todo mundo casando aí, trabalhar, todo mundo trabalhando aí, mas não tem outra coisa ali. A gente conhece os personagens, a gente vê que tem outra justificativa, outra inquietude ali por trás. Binks, o inimigo das coisas ordinárias, entrou mesmo na vida quando iniciou o próprio rito ordinário. Eu pulei 4.12.5, eu comentei, mas eu pulei. É interessante, veja, que esse compromisso deles não poderia ser vazio como o dos outros, sob pena de que os dois se destruiriam aí. Essa é a diferença. E aí finaliza em 4.13, algumas observações de novo que a gente, ainda da literatura católica, para a gente comparar com esse romance. Diz Walker Percy. Sim, Aira, é disso que eu vou falar. Uma das tarefas do santo é renovar a linguagem, cantar uma nova canção. O romancista, que não é nenhum santo, tem uma tarefa mais humilde. Ele deve usar cada porção de habilidade, astúcia, humor e até mesmo ironia para libertar a religião do meramente edificante. Eu também não gosto de edificante lá. Veja, vou repetir. Uma das tarefas do santo é renovar a linguagem, cantar uma nova canção. O romancista, que não é nem um santo, tem uma tarefa mais humilde. Ele deve usar cada porção de habilidade, astúcia, humor e até mesmo ironia para libertar a religião do meramente edificante. O que pode ser esse meramente edificante aqui? A religião exterior, um conjunto de hábitos, uma coisa cultural, uma coisa sentimental. Ela pode entrar em vários níveis. Ou seja, a religião ela pode ser vista como edificante tanto para quem está dentro dela quanto para os secularistas que não gostam disso. O que está por trás disso aqui? Uma crítica à falsidade de como é a vivência da fé. Só que o Walker Percy ele não vai mostrar a vivência da fé num santo. Não. O Walker Percy ele está fazendo uma coisa que é anterior. Ele está mostrando que primeiro você tem que ser uma pessoa decente e estar na vida, né? A gente não pode esquecer que o santo é antes de tudo gente. Então quando a gente vê aqueles santos de gesso nos filmes, né? Aquele São Francisco ambientalista ou coisa parecida, bom, sinceramente é um pecado mínimo retratar um santo como São Francisco como um idiota, mas é basicamente isso que fazem. Mas o retratam como um idiota. O que o Walker Percy fala? Primeiro precisa ser gente. Ele fala sobre isso também. Fala? Isso é muito importante. Ele fala um pouco sobre isso, entendeu? Ele fala um pouco até sobre isso em alguns filmes. Sim. Fala sobre querer vender a imagem do santo de pessoas que eles não são. E muitas vezes até os próprios católicos ficam com aquela imagem. Sim, porque não é gente, né? Você não se reconhece naquilo. O cara é um idiota. Sim, como se fosse muito distante.
O Guilherme Frey fala isso. O próprio filme de Irmão Dulce retratando ela como uma mera assistencialista sem mostrar o que de fato ela era. Sem mostrar a santidade. A única parte de santidade é ela com um copinho ameaçando Santo Antônio. Exato. E quando mostra a santidade, é tipo, eu sou bonzinho com você. Pô, São Francisco carregou as chagas de Nosso Senhor. Assim, sinceramente, isso é ser um ambientalista? Isso é ser um idiota? Não. Só que tem um fundamento aí. Tem um fundamento aí que serve tanto para os secularistas quanto para nós católicos. Que nós perdemos essa experiência. Por quê? Porque em algum momento a tradição se rompeu. Né? Vou falar aqui hipoteticamente, tá? Não vou entrar em críticas da modernidade, essa coisa toda. Não. O que eu estou querendo dizer aqui por tradição. Eu vou dar um exemplo concreto que me ocorreu agora, eu acho mais fácil explicar. Que é a entrevista de um padre ortodoxo, o padre Roman Braga, que teve na prisão de Pitești, na Romênia, na prisão comunista de Pitești. Essa entrevista está no YouTube, ele conta um pouco da história dele, ele conta da infância dele. Não é? Os pais dele simplesmente viviam a fé ortodoxa naturalmente. Era uma parte da vida deles. Ler a Sagrada Escritura, ler a vida dos santos, ir à liturgia divina, viver aquilo. Aquilo é absolutamente normal. É desse tipo de tradição que eu estou falando aqui. Essa tradição que tem raízes. É dessa que eu estou falando aqui. E o que ele mostra aqui é que o Binks não tem essa tradição. O que mostra que as pessoas do nosso tempo tampouco a têm. E vejam, com todas essas teorias, com todas essas falsas promessas, que também podem derivar em modos de existência, em tentativa de projeto político ou qualquer coisa que vocês queiram, o que o Walker Percy faz? Ele mostra como é a vida ordinária de novo. Ele mostra as pequenas coisas, coisas concretas e rotineiras de novo, mas com esse olhar encarnado. Com esse olhar de que elas foram feitas de novo, elas foram refeitas por nosso Senhor Jesus Cristo na encarnação. E é por isso que elas são diferentes. Percebe? Percebe? Como é interessante isso. Não? Aqui, e é isso que não é o edificante. A vivência da fé está profundamente enraizada na realidade. Inclusive na realidade do pecado, meu Deus do céu. Não é? Na realidade do desespero, na realidade do pecado, do jeito que está afundado naquilo. E é isso que ele tem que mostrar. Por quê? Porque, caramba, é só com a realidade que vai entrar aquela bendita esperança. A Eucaristia é um símbolo para nós. Tem uma expressão da Flannery O'Connor que é maravilhosa. Ela tinha uma amiga que era uma católica relapsa, não é? Mas conhecia um pouco da doutrina. Ela chegou para Flannery O'Connor e falou assim: eu acho que a Eucaristia é um símbolo legal, é um símbolo bonito. Aí a Flannery O'Connor para ela falou: para o inferno se for só um símbolo. Simplesmente assim, é para o inferno mesmo, se for só um símbolo. Existe uma realidade aí. Existe uma realidade aí. Como na criação também, que é um discurso divino. E é nessa realidade concreta, inclusive nas nossas cicatrizes, é que a gente vai subir. Percebam como isso aqui dá um diagnóstico dos nossos defeitos também e da forma pra gente. É isso a área que eu vou falar. Vou falar de João Clima, que eu juro. Para finalizar mesmo, tá. Flannery O'Connor, outra citação dela. Tal como a graça e a natureza foram separadas, também o foram a imaginação e a razão. Isso representa o fim da arte. O artista emprega a sua razão para descobrir uma razão de resposta em tudo que vê. Para ele, ser razoável é encontrar no objeto, na situação, na sequência, o espírito que o constituiu tal como é. Isso não é algo fácil de fazer. Significa intrometer-se no atemporal, mas fazendo-o temporalmente. Eu só acrescento aqui. Significa intrometer-se no atemporal, algo que só se pode conseguir pela violência de um respeito leal à verdade. Que é o que o Walker Percy fez nesse romance o tempo todo. O tempo todo. Essa violência que ele tentou fazer ali com aquele desespero do Binks, com o fato dele estar perdido. Bem, já passei muito do tempo. É isso, pessoal. Perguntas? Comentários? Adeus, universo.